que afetam o jeito com que eu lido a minha vida só pelo fato de eu pensar, por exemplo, uma pessoa que ela é muito pessimista. Isso afeta muito a minha vida e a programação neurolinguística ela pode dar um backup para a pessoa, de repente, mudar esses gatilhos? Sim, a PNL ajuda a gente entender justamente isso. Deixa eu contar um pouquinho da história da PNL. A PNL é muito antiga, né? Apesar de hoje ela ter sido um pouco, está meio em desuso, a PNL é muito antiga. Essa ideia, a PNL ela surgiu na década de 70, através de um questionamento. Foi o Richard Bandler e John Grinder, que ainda estão vivos, na década de 70, na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia. Eles perguntaram o seguinte: por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Através desse questionamento, eles começaram a fazer um mapeamento do comportamento humano, estudar o comportamento humano. O que essas pessoas faziam de diferente que elas tinham resultado? Ou seja, qual é a diferença que faz a diferença? E no início, eles, como não sabiam, eles normalmente faziam assim: como que você faz isso? E a pessoa respondia fazendo. Se chegar para o Neymar e dizer: Neymar, como é que você faz para chutar a bola, ela entrar no cantinho do gol? Ele vai dizer: chutando. Eu chuto, ela entra lá. Só que as pessoas elas têm uma estratégia para fazer qualquer coisa, inclusive escovar dente. Todas as pessoas têm uma estratégia para fazer. Só que normalmente, como ela repetiu muito essa estratégia, fica em nível inconsciente. Ela não sabe como é que ela faz mais. É a mesma coisa que você que dirige carro. Você dirige carro já tem muito tempo e eu perguntar para você: como que você faz para passar a marcha do carro sem pensar? Você dá seta, você passa a marcha e não pensa para fazer isso. Ou seja, você ficou um competente inconsciente. Ficou em nível inconsciente. E aí, quando eles estavam se perguntando às pessoas como eles faziam aquilo, as pessoas diziam fazendo. Ah, eu só faço. E aí depois eles descobriram que não era na hora que a pessoa estava fazendo que era importante, mas era o que a pessoa fazia antes de fazer o que ela faz. Então, o que é que você faz antes de fazer o que você faz? Essa é uma pergunta da PNL. Eu dei um workshop numa autoescola de um amigo meu, e ele me pediu para fazer um workshop lá voltado para concentração e aprendizagem, usando ferramenta de PNL para concentração e aprendizagem. Quando terminou o workshop, alguns alunos iam nos procurar para tirar dúvidas, e aí teve uma aluna que me procurou e disse assim: ó, eu não aprendo. Aí eu perguntei: você não aprende? Ela: não aprendo. Aí eu falei: como que você sabe que você não aprende? Não é porque eu fui reprovado em legislação 14 vezes. Aí eu: nossa, você gosta do professor, né? 14 vezes repetindo para ver o homem. E aí eu falei: você gosta do professor? Aí eu falei: ok. Fiz um testezinho rapidinho com ela, peguei uma apostila, dá uma apostila aqui, fazer um teste com ela, para saber se ela tinha déficit de aprendizagem, alguma coisa, e não tinha. E aí eu fiz a pergunta da PNL. Eu falei a ela: o que é que você vê, sente e ouve antes de fazer a prova? E ela disse: eu ouço uma voz dizendo que eu sou burra. Eu ouço uma voz dizendo que eu sou burra. Eu falei: ok. E quando você faz curso de PNL, quando você se forma em programação, quando você se torna um programador neurolinguístico, você aprende ferramentas. Foi o que eu fiz com ela. Eu tirei a voz, e que ela ouvia que era boa, e coloquei outra voz no lugar. Não lembro, que faz tempo, que foi a voz, tipo, você é 10, você é inteligente, alguma coisa. E aí nunca mais vi essa menina. Literalmente nunca mais a vi. Só que, 20 dias depois daquele dia, o dono da autoescola me liga: Giovanni, lembra da fulana? Tá, lembro sim. Ela passou, tá aqui enlouquecida, aqui, feliz da vida, querendo te agradecer. Aí eu falei: que bom, parabéns para ela que ela conseguiu finalmente passar. Então, é possível sim, responder a sua pergunta, e que a gente consegue, às vezes, nós temos pensamentos negativos e isso reflete no meu comportamento. Se eu tenho pensamentos positivos, eu consigo ter ações positivas. Então, nossos pensamentos, eles geram sentimentos que geram comportamento. A gente já falou sobre Natal aqui no Alex Filho com você. E agora vamos apontar para 2018. O que é que você pode fazer para mudar a sua vida para o ano que vem? 2018 está chegando já, outubro terminando, a gente só tem novembro e dezembro, pouco mais de 60 dias para terminar o ano. E o Giovanni vai trazer justamente uma palestra hoje à noite aqui na TV Marcha, a partir das 19 horas,
no nosso teatro para falar sobre a PNL, Mudança de Vida para 2018, é isso? Isso. Para mim é um privilégio poder ministrar essa palestra aqui em João Pessoa. E essa palestra, ela tem um intuito principal, proporcionar às pessoas ferramentas. De repente, você tá tendo dificuldade de dar um passo a mais na sua vida, dar um passo na frente. Teve um período da minha vida, antes de conhecer a PNL, conhecer a verdadeira PNL, eu passei um ano depressivo em casa. Um ano depressivo. Eu não conseguia ter resultados, eu não conseguia ter ânimo, eu não conseguia sair de casa. E aí eu conheci programação neurolinguística. E através da programação neurolinguística, eu consegui dar uma volta por cima, eu consegui entender por que eu ficava naquele estado e aprendi como sair daquele estado, que é o mais importante. Então, se você quer aprender, ter mais resultados de você mesmo, não é resultado dos outros, mas partir de você. Como que você consegue ter resultado de você mesmo? E você tendo resultado de você mesmo, você consegue ajudar outras pessoas, que é o mais importante. E o grande desafio hoje que eu percebo nas pessoas é que normalmente são poucas pessoas que conseguem alterar o seu estado positivamente. Todos nós conseguimos alterar estados. O estado é aquele que você está sentindo. E quando eu estava depressivo, eu ficava imaginando aquele ser de luz, alguém enviado por Deus, que pudesse me ajudar a tirar daquele estado. Você fica pedindo, porque como você não sabe fazer isso, você fica naquela ânsia. E aí, infelizmente, vieram 2 filhos do Satanás, vieram 2 enviados do inferno, para poder me deixar mais depressivo ainda. E isso acontece de repente com você. De repente você está com pessoas que essas pessoas não conseguem te levantar para cima, não conseguem te tirar do estado. E essas pessoas talvez faz isso não por maldade, talvez por também não saber. Então, se você quer aprender como que você consegue alterar o seu estado, você, sem depender de ninguém, você mesmo fazer com você mesmo. Se você quiser aprender como fazer isso, hoje à noite, às 19 horas, aqui no auditório da TV Master. E a gente tem umas fotos, inclusive, para mostrar para os nossos telespectadores. O Josmar caprichou no close, quase meu rosto tamanho do mundo na tela. O pessoal se assustou aí em casa. A gente tem umas fotos para mostrar para vocês. O Giovanni trouxe aqui para a gente. Vamos conferir essas fotos. E aí, à medida que a gente confere, o Giovanni vai narrando o que é que está. Esse foi um workshop lá numa empresa de consórcios. E essa empresa tinha dificuldade queriam aprender a vender. E aí demos ferramentas de como que eles conseguiam desenvolver essa habilidade de vendas. Né? Então, como ele conseguiu. Aí foi uma outra empresa, foi um workshop também. Aí era um supervisor de call center, né? Onde a gente ajudou a desenvolver essa habilidade da liderança deles usando ferramenta de PNL para ajudar a desenvolver liderança. E principalmente foi até um tópico muito tocado nesse evento, que foi justamente isso. Eu, como gestor, como é que eu consigo alterar o estado do meu colaborador? De repente ele está lá mal, está desmotivado, como é que eu consigo dar uma levantada nesse ânimo desse meu colaborador? Usando ferramentas de programação neurolinguística. Então esse foi um evento bacana também que aconteceu. Foi até uma homenagem lá que eles fizeram, né, o pessoal lá do RH. Foi um evento muito bacana isso daí. Muito, muito legal mesmo. E a PNL, o bom é que ela te proporciona isso. Ela te proporciona essa capacidade de você alterar o estado das pessoas positivamente. Vamos para a próxima? Essa aí, não tenho o que dizer. Esse é um professor, amigo top das galáxias, como eu chamo. É um amigo meu, Rogério Castilho, do minha esposa. E aí foi uma formação. Aí foi um evento da formação. Uma formação em programação neurolinguística que breve, aguardem aí que nós vamos trazer para João Pessoa também uma formação para as pessoas que querem se tornar programadores neurolinguísticos. Você recebe um título de Practitioner em PNL. E aí foi uma foto oficial lá do evento, da formação,
pratistas aí são os novos programadores, né? São os novos programadores neurolinguísticos que foram formados. Aí foi uma outra turma, inclusive essa turma aí foi na Bahia, né? Foi em Ilhéus, recente, na verdade. Eu vim da Bahia, parei em casa, dei um cheiro na mulher e vim pra cá, na verdade. Que essa aí foi a turma que se formaram agora. São os novos pratistas, são os novos programadores que foram formados aí na Bahia, lá em Ilhéus. Turma genial. Essa turma, deixa eu lembrar aqui dessa turma aqui. Ah, essa turma aqui, Stop. Essa aí foi em Sobral. Foi um curso de programação neurolinguística. Nesse caso aí não foi formação, mas foi um curso. Foi de um final de semana. Que inclusive vai ter aqui também. Vai ter aqui esse curso. Já tá certo, está agendado. Já está programado. Agora em novembro. Vai ter, esse mesmo curso vai ter aqui. Então, para quem tiver interesse, corre aí, se desespera. Né, vá atrás, se informa. Que nós vamos ter esse curso também aqui em João Pessoa. Você foi uma faculdade, Madre Thaís, lá em Ilhéus, onde a gente estava ensinando para os alunos como é que eles conseguiam ter mais resultados dentro do processo de aprendizagem deles, né? Como é que, às vezes, Daniel, eu vou falar uma coisa para você que é interessante. Essa pessoa que talvez está nos assistindo, ela tem medo de falar em público. E ela não sabe como fazer isso. Eu estava falando, eu lembrei, eu vi a foto, agora eu me lembrei. E às vezes as pessoas, elas, assim como essa menina, que ela ouviu uma voz que ela dizia para ela mesma que ela era burra, né? E eu não sei, talvez se a gente fosse investigar, pesquisar, talvez foi um marido, foi um namorado, foi um pai que disse, ó, pô, mas você não passou em legislação, você é muito burra. E foi o suficiente para programar ela para ela ser reprovada. Ou seja, ela tinha uma excelente estratégia para ser reprovada. E o que acontece normalmente na faculdade, por exemplo, alunos que vão apresentar um TCC. Eu conheço pessoas que passaram anos para entregar um TCC, simplesmente pelo fato de ter medo de falar em público. Medo de falar em público é o medo número 1 da humanidade. Ele supera o medo de morte. Então, se eu tenho mais medo de falar em público do que de morrer, né? Morrer tudo bem, mas tudo falar bem, em público não, aí fica difícil. E todas as pessoas têm uma estratégia para ter medo, inclusive para ter medo tem uma estratégia. A pessoa ela tem uma imagem na cabeça dela, ela vê imagens, sons e ela tem esse medo. E a gente ensina justamente isso, como que a pessoa ela vence esse medo para falar em público. Inclusive a gente que é, né, jornalista, que a gente faz muita entrevista, pega muita sonora, muitas entrevistas externas, digamos assim, nas reportagens. Acontece, pelo menos comigo já aconteceu várias vezes, e eu estou conversando com o entrevistado, pegando as informações da pauta e dizer, pronto, vamos gravar. Nesse instante a pessoa se transforma. A pessoa está bem desenvolta, empresário. Aqui na Paraíba tem empresários muito bem sucedidos, com várias empresas aqui na cidade, que conversam com seus funcionários, que até às vezes falam em público lá, palestrando, né, para os seus funcionários, motivando e tal, e conversam conosco, os repórteres, super bem, no momento que é uma frase que Fagner, que é o nosso câmera, diz muito, quando ele diz, foi câmera, e aí eu pego o microfone para falar já deixar registrado para o editor com quem eu vou falar. Naquele momento, quando eu me volto para a pessoa, ela já está tremendo, já está nervosa, já está suando. Digamos, mulheres, né? Passa maquiagem, a maquiagem já está brilhando. Tudo isso pode ser modificado através da programação neurolinguística. Isso, pode ser modificado. Inclusive, se você está me assistindo agora, eu vou te dizer, se eu perguntasse para você que está me assistindo e dissesse assim, ó, me ensina a ter medo de falar em público. Me ensina a ter medo. Sabe o que talvez você iria me dizer? Você vai me dizer assim, Giovanni, para você ter medo de falar em público, basta você fazer o seguinte. Você imagina pessoas maiores do que você, mas você tem que fazer isso antes de fazer. Então alguém chega para você e diz assim, ó, Giovanni, você vai ter que dar entrevista, você vai ter que fazer uma apresentação. Antes de fazer a entrevista ou a apresentação, basta você fazer o seguinte. Você imagina pessoas maiores do que você. Você imagina que essas pessoas elas estão desdenhando de você. Você imagina que essas pessoas vão rir de você. Coloca uma sensação que essas pessoas vão fazer perguntas que você não sabe responder. E para ficar com mais medo, você coloca uma sensaçãozinha
que as pessoas elas têm nível acadêmico, ou seja, elas têm mais informações do que você. Pronto. Você tem medo de falar em público. É uma excelente estratégia para ter medo de falar em público. Talvez você me viu agora e você riu, porque essa é a sua estratégia para ter medo. Mas sabe por que eu sei tudo disso? Tudo isso que eu falei agora? Porque essa era a minha estratégia para ter medo. Essa era a minha estratégia para ter medo de falar em público. Então, hoje, como palestrante, professor, programador neurolinguística, eu não tenho mais esse medo de falar em público. Não fico nervoso para falar em público. Porque eu mudei a estratégia. Simplesmente, eu fui lá. Essa era a minha estratégia, que era muito boa e funcionava. Eu fui lá e mudei. Troquei a minha estratégia. E aí eu tenho uma estratégia interessante, que a gente tem um curso de desinibição e oratória. E aí a gente ensina as pessoas a desenvolver estratégia. E tem cada estratégia muito louca. Tem umas que eu não posso nem falar aqui porque é ao vivo. Mas hoje a minha estratégia que eu tenho para falar em público, sabe o que acontece que eu faço? Eu imagino, eu tinha aquela imagem antes, que eu acabei de narrar. Eu troquei, tirei ela, e eu tenho agora outra imagem. Eu imagino, antes de acontecer qualquer coisa, palestrar, dar entrevista, por exemplo, eu imagino que eu vou conversar com amigos. Você fica nervoso quando você vai conversar com amigos? Você fica nervoso quando você vai tomar uma? Oh meu Deus, eu vou tomar uma hoje, eu estou nervoso, e agora o que eu faço? Não fica nervoso. Então simplesmente eu troquei. Toda vez que eu tenho que fazer uma apresentação, toda vez que eu tenho que fazer um workshop, uma palestra para mais de 340 pessoas, eu imagino que eu vou bater um papo com amigos. Quando chega lá, no momento, talvez não é amigos. Que é a mesma coisa que aconteceu com você e aconteceu comigo antes. Eu tinha aquela imagem negativa, horrível. Quando eu chegava lá, eu percebi que não era aquilo. As pessoas não estavam rindo de mim, as pessoas não estavam desdenhando, as pessoas não fizeram perguntas que eu não sabia responder, e tudo foi uma imaginação da minha cabeça. Mesma coisa acontece com a minha nova estratégia. Eu imagino que eu vou conversar com amigos, quando eu chego lá eu percebo que não são amigos. Mas eu já estou lá e faço acontecer. Dou a minha entrevista. E hoje a gente vai falar sobre isso aqui na TV Master. Letícia Silva acabou de chegar aqui nos bastidores. Letícia Silva na passarela, aqui dos bastidores do Alexílio com você. E a gente vai falar sobre como mudar a sua vida para 2018 numa palestra aqui na TV Master, uma palestra beneficente. Não é isso? Quem vier assistir, para assistir, basta você trazer 2 fraldas geriátricas que vão ser doadas para a Vila Vicentina Júlia Freire, lá na Torre, aqui em João Pessoa. Abraço a seu Washington, um grande amigo meu, e que hoje preside a Vila Vicentina. Uma palestra para mudar a vida das pessoas, mudar as suas vidas, mas também proporcionar mudança para outras pessoas, né, no caso da Vila Vicentina, né? Isso. O bacana hoje, como eu tenho como propósito de vida, alterar o estado das pessoas positivamente. E eu falo isso positivamente porque alterar o estado qualquer um é capaz de alterar. Você pode estar bem, a pessoa chegou para você e deixou você mal. Então eu coloquei como missão de vida alterar o estado das pessoas positivamente. E além de fazer isso com as pessoas, ajudar pessoas, ensinar, ou seja, ensinar as pessoas a fazerem isso, a gente ainda pode fazer o nosso papel social também, que é ajudar esse amigo de idosos. Então eu fico muito mais feliz por isso, porque eu faço o que eu gosto e ainda ajudando o próximo. Quais os tópicos, os ensinamentos, os pilares, algumas dicas que você vai trazer na palestra de hoje à noite? Hoje à noite, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre essa questão da incompetência. Porque muitas das vezes a pessoa, às vezes, ela não tem uma competência por não saber. Eu não sabia dirigir carro na primeira vez que eu descobri. Eu entrei num carro pela primeira vez e eu percebi que eu não sabia dirigir carro. Até naquele dia eu era incompetente. O fato de eu ter descoberto que eu não sabia dirigir carro, eu continuei incompetente. Só fez descobrir isso. Então, a primeira dica que nós vamos ensinar é o que você precisa saber para desenvolver a sua competência. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos falar também como que o pensamento ele se forma na nossa mente. Como é que acontece isso? O que acontece comigo? Algo externo afeta o meu estado. Então, nós vamos ensinar isso porque pensamento gera um sentimento que vai me gerar um comportamento. Nós vamos ensinar isso também. E nós vamos dar 2 dicas, duas técnicas de como que eu consigo alterar meu estado
rápido. Se eu está mal, está triste lá, como é que eu consigo alterar meu estado rápido? Então, porque a PNL existe algumas ferramentas que são meio que mágica, ela acontece de uma forma muito, muito mágica. Então, a gente vai ensinar como que você consegue alterar seu estado de uma forma positiva, rápido. Pelo menos para neutro. Você está triste, você está lá com raiva, você está angustiado, alguma coisa, como é que você consegue alterar seu estado para neutro? Existem 3 tipos de estados: positivo, o negativo e o neutro. Ou você está alegre, feliz, entusiasmado, motivado, ou você está negativo, você está angustiado, triste, com raiva, ou você está neutro. E o estado neutro às vezes é bom. Só o fato de não estar negativo já é bom. Então a gente vai ensinar como você altera o seu estado, sai de um nível negativo para pelo menos neutro. Então a gente vai ensinar essas técnicas hoje à noite aqui na TV Master. Sensacional. E a gente viu, só para a gente encerrar, que a questão da programação neurolinguística é bem abrangente, né? Nas fotos que você mostrou para a gente viu o pessoal de vendas, pessoal de telemarketing, cuidando da questão de liderança, ensino. Então, todas essas áreas podem ser alcançadas, o desempenho das pessoas pode ser melhorado em diversas áreas através da PNL. Perfeito. Como a PNL ela é um conjunto de ferramentas e ela surgiu do processo da engenharia inverso. Como que as pessoas faziam o que elas faziam? Como que as pessoas de sucesso elas obtinham resultados que elas tinham? Então ela foi feita do processo da engenharia inverso. Então pegou pessoas que já faziam uma coisa muito bem feita e colocaram isso no manual. Quer fazer também? É assim, foi lá e codificou. Então essa é a genialidade da programação neurolinguística, que ela é um conjunto de ferramentas que você pode ser utilizada em várias áreas. Inclusive nesse último workshop que passou a foto lá da UESC, lá a universidade lá de Ilhéus, terminou o workshop, uma menina, ela tinha fobia de lagarta. Falou, terminou, ela tem fobia de lagarta. Tinha fobia de lagarta? De lagarta. E você quer tirar isso? Quero. Vem cá. A gente fez uma técnica com ela, ela saiu de lá enlouquecida, porque não estava mais sentindo o que ela estava sentindo. Então, a PNL serve isso. Desde para poder ajudar uma pessoa que ela tem fobia de voar, que ela tem algum desafio que lhe impede, até pessoas que para vender relacionamento, na educação, os pais educar os filhos. Então, PNL, programação neurolinguística, é um conjunto de ferramentas. Ele ajuda a ter mais resultados com menos esforço. Giovanni, então, direto para os nossos telespectadores, o seu convite para hoje à noite participar da palestra sobre PNL aqui no auditório da TV Master. Então fica aqui meu convite para você, hoje às 19 horas, só venha se você quer ter mais resultados com menos esforço. Se você quer aprender como obter mais resultados da sua vida, usando programação neurolinguística, ter uma qualidade de vida melhor em 2018, quer aprender como colocar em prática aquelas velhas promessas que você faz toda passagem de ano, mas como realmente você consegue implantar isso de fato, de verdade, assista hoje a palestra de programação neurolinguística aqui na TV Master. Sensacional. Para participar, só vir aqui para a TV Master trazer 2 fraldas geriátricas que vão ser doadas lá para Vila Vicentina Júlia Freire, na Torre, no bairro da Torre, aqui em João Pessoa, certo? Imperdível e uma grande oportunidade para você mudar vários aspectos da sua vida. Giovanni, muito obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vindo à TV Master, ao programa Alex Filho com você, inclusive quando for dar o curso de PNL aqui em João Pessoa. Muito obrigado, como falei, é uma honra para mim, fico muito feliz pelo convite. Eu agradeço. Obrigado, Giovanni. Nós vamos para um intervalo comercial e em seguida a gente está de volta.